Quando a gente olha para a descendência de Abraão, nós precisamos entender que a descendência de Abraão, ela tinha uma parte como a areia do mar, que fala de uma descendência terrena, uma descendência carnal, uma descendência segundo a sua genética, né? Que literalmente saiu do seio de Abraão, que veio tanto por Ismael como por Isaque. Porém, nós vamos ver que a promessa feita por Deus é que Abraão teria uma descendência como as estrelas do céu. E isso fala de uma descendência celestial. E é interessante a gente notar que os filhos de Abraão nas Escrituras não são apenas aqueles que foram gerados segundo a carne, segundo a corrente sanguínea, né? Segundo a genética, a descendência terrena. Mas você vai ver que na Bíblia, os descendentes de Abraão, aqueles que são não segundo a carne, como foi Ismael, mas os que são segundo a promessa, que foram gerados segundo a promessa, como a Abraão, como Isaque é gerado a Abraão, você vai ver que são aqueles que são da fé. E você precisa entender isso para entender como os 400 anos, eles são uma figura que aponta para os 6 milênios e como a igreja está inserida dentro desta promessa feita a Abraão também. Então eu vou ler duas passagens, somente duas passagens, por quê? Porque esse texto ele vai abrir a nossa mente hoje, mas tudo isso a gente vai abordar em um módulo futuro, tá? Então eu vou ler duas passagens porque eu queria que vocês entendessem que os filhos de Abraão, segundo a promessa, assim como Isaque, preste atenção em uma coisa. Abraão foi casado com Sara. Sara, ela era estéril, ela não podia dar à luz. Então, você vê que o nascimento de Isaque, ele foi milagroso. Assim como o nascimento de Jesus foi miraculoso, ele foi um milagre de Deus. Assim como o nascimento de Isaque, filho de Sara, ele foi um milagre. Na verdade, quando você olha para Abraão, Isaque e Jacó, você vai ver que os três casaram com mulheres estéreis, né? Abraão com Sara, Isaque com Rebeca, Jacó com Raquel, né? Com Raquel também era estéril. E você vê que os três, eles foram milagres de Deus. Todos eles foram gerados por meio de milagre, assim como Cristo também teve um nascimento de uma virgem, que foi um milagre de Deus. Assim como a descendência agora da fé é um milagre, porque você vê Jesus falando a Nicodemos, né? Importa que você nasça de novo. Nicodemos pergunta, mas como que eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe e nascer de novo? E Jesus diz que aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido de Deus, esse do Espírito de Deus, esse é filho de Deus. Veja que em todo momento Deus estava falando que aquele que nasceu da carne, assim como os descendentes de Abraão segundo a carne, ele diz, são carne, não vão herdar o reino de Deus. Mas aqueles que são nascidos da promessa, por meio do milagre, que são gerados agora pelo Espírito de Deus, esses é que são os filhos de Deus e filhos de Abraão segundo a promessa. Se você entender esse mistério, você vai entender como os 400 anos eles estão apontando para 6.000 anos e como no final dos 400 anos Deus vai tirar o povo da nação onde são estrangeiros e vai introduzir na terra de Canaã. No final de 6.000 anos Deus também vai julgar este mundo onde o seu povo é peregrino e vai introduzir no milênio com muitas riquezas. Eu acredito que até aqui você já está pegando muita revelação. A única coisa que falta mostrar para vocês é como os 400 anos aponta para 6.000 anos, tá? E isso eu vou fazer daqui a pouco. Eu só quero ler 2 textos para vocês. Primeiro, para quem não entende como a igreja está inserida nas promessas, na descendência de Abraão, segundo a promessa, eu vou ler aqui 2 textos só para ficar mais claro na sua mente. Mas eu tenho todo um estudo aqui sobre as 2 casas de Israel e o mistério de Cristo, o evangelho de Paulo aos gentios, tá? Vamos lá, ó. Primeiro texto que eu quero ler está em João, que diz assim, ó: Jesus estava ali discutindo
né, debatendo com filhos de Abraão segundo a carne. E olha o que Jesus vai dizer para aqueles que se consideravam filhos de Abraão. Jesus está dizendo assim, ó. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, responderam-lhe: mas nós somos descendentes de Abraão, nunca servimos a ninguém, como dizes que seremos livres? E respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Tá? Veja, qual é o argumento aqui? Eles estão dizendo, nós somos filhos de Abraão. E Jesus está dizendo, não, vocês são filhos do pecado. Tá? Lembra que Ismael, ele é um filho do pecado, ele foi gerado fora da aliança que ele tinha com Sara. Quando Sara entrega sua serva, ele é um filho segundo a carne, segundo o desejo carnal. Agora Isaac vai ser um filho da promessa. Tá? Então olha só. Ora, o servo, ele não fica para sempre na casa, mas o filho, ele fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Bem sei que sois descendentes de Abraão. Jesus está dizendo, eu sei, gente, que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto ao Pai, e vós fazeis o que também vistes de vosso pai. Veja, Jesus está dizendo, vocês estão dizendo que vocês são filhos de Abraão, então eu vou mostrar quem é o verdadeiro pai de vocês. Responderam e disseram, nosso pai é Abraão. Jesus disse, se vocês fossem filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem, que vos tem dito a verdade de que Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Ou seja, Jesus está dizendo, vocês estão dizendo que são filhos de Abraão, mas Abraão não tentou matar-me. Vocês estão tentando me matar. Então, olha só, vocês não são filhos de Abraão. Olha só o que Jesus vai dizer agora. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação, temos por pai, que é Deus. Veja aqui que eles tentaram argumentar, nós somos filhos de Abraão. Jesus diz, não, vocês não são filhos de Abraão, porque Abraão não faz as obras que vocês estão tentando fazer. Aí eles tentam co-argumentar novamente. Não, então a gente é filho de Deus, tá? E ele está dizendo, não, eu vou mostrar para vocês quem é o pai de vocês. Versículo 42. Disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem? Porque não poderdes ouvir as minhas palavras? Vós tendes por pai o diabo. Vocês estão dizendo que são filhos de Deus, que são filhos de Abraão? Jesus diz, não, vocês são filhos do diabo, vocês são filhos do pecado, são servos do pecado. E quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade porque não havia verdade nele. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não credes. Quem dentre vós me convence do pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Por isso vós não escutais, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus. Olha a resposta dos judeus. E disseram-lhe, não dizemos nós que ele é samaritano e que tem demônio? Irmãos, olha que lindo isso, tá? Não a ofensa que os judeus estavam cometendo, porque isso é uma blasfêmia contra o Espírito de Deus também. Mas quando eles dizem, os judeus dizem, não estamos dizendo que ele é samaritano, aqui tem um mistério, tá? Um mistério, porque Paulo ele vai dizer
que Jesus, ele é como um samaritano. Não com essas palavras, mas Paulo demonstra isso. Que Jesus estava unindo no seu corpo, unindo num corpo, os dois, judeu e gentil. E o que era o samaritano senão uma mistura de um povo hebreu com muitos gentios, tá? O samaritano era isso, era uma mistura da nação de Israel, né, os israelitas, as 10 tribos, com gentios. Isso era um samaritano. E os judeus, profeticamente aqui, quando estão acusando Jesus de dizer que ele não era um judeu, que ele era um samaritano, eles mal sabiam que esse é o mistério que vai ser revelado a Paulo futuramente, tá? Mas isso é uma outra camada de revelação que a gente vai ver mais adiante. O que eu quero mostrar com esse texto é: lembra que nós estamos falando de Abraão e que a descendência de Abraão seria estrangeira durante 400 anos, mas que depois Deus tiraria eles da escravidão e introduziria na Terra Prometida? Agora, falamos da parte histórica, falamos daquilo que era uma sombra. Agora você precisa entender a realidade para entender quem é a verdadeira descendência de Abraão, para entender como isso vai acontecer depois de 6.000 anos, o povo sendo liberto desta terra e sendo introduzido no 7º milênio. Então, quando a gente olha, você vê que Jesus estava falando para aqueles que se diziam filhos de Abraão, dizendo: vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo, porque os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que ouvem a voz do meu Pai, são aqueles que não andam no pecado, são aqueles que obedecem e aqueles que creem em mim, aqueles que me recebem. Esses realmente são feitos filhos de Abraão, tá? Então, da mesma forma como os filhos de Abraão não foram contados que foram segundo a carne, que era Ismael, Paulo vai falar isso em Gálatas. Ele vai dizer assim que os filhos de Abraão são os segundo a promessa. Esses são contados junto com Isaac e junto com Sara. Aqueles que nascem de novo, como Jesus falou a Nicodemos. Aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Esse é filho de Deus, esse é filho da promessa. Então eu vou ler mais um texto, eu acho que esse assunto ele é bem claro, mas se você não entender agora, nós vamos ter um módulo aqui no curso Escatologia Revelada só para falar desse mistério. Então eu vou ler só mais um texto para a gente finalizar em Gálatas, e aí vamos para o nosso mapa mental. Olha o que diz esse texto. Vamos ver quem são os verdadeiros filhos de Abraão? Gálatas diz assim, ó: assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado por justiça, sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Pronto. Poderia parar aqui, não precisava nem ler todo o texto, mas eu vou ler todo ele porque ele é precioso. Mas percebeu o que o texto está dizendo? Paulo está dizendo: os que são da fé verdadeiramente são filhos de Abraão, não são os da carne. Jesus disse para muitos que se diziam filhos de Abraão, ele diz: vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo, porque as obras que vocês praticam não são as obras de Abraão, são as obras do diabo. Agora Jesus está dizendo: os que são filhos de Abraão são os que são da fé, porque as obras de Abraão foram obras de fé. Entenderam? Então esses são filhos de Abraão. Quando você crê em Cristo, você precisa entender uma coisa, irmão e irmã. Quando você crê em Cristo, você se torna um descendente de Abraão pela fé. Você é herdeiro das promessas feitas a Abraão. E da mesma forma como Deus fez promessas a Abraão e a sua descendência, as promessas de Abraão e a sua descendência são para mim e para você e vão se cumprir no final do 6º milênio, como eu já vou mostrar para vocês. Então olha só o que o texto diz para nós, só para a gente finalizar essa partezinha. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiramente o evangelho a Abraão. Para quem acha que o evangelho é só no Novo Testamento, olha aqui, Deus estava anunciando o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos no crente Abraão.
Não preciso nem explicar isso para vocês, o texto é autoexplicativo. Deus estava abençoando todas as nações da terra, não apenas uma nação, mas todas as nações da terra por meio de Abraão. Como? Por meio da fé. Aquele que crê em Cristo se torna filho de Abraão pela fé. E olha só o que é dito. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo de maldição. E aqui eu preciso falar uma coisa. Se você for um judeu e estiver ouvindo essa pregação, ou se você for um gentil inserido na oliveira, e você estiver ouvindo essa pregação, eu preciso dizer, quando a gente fala de obras da lei, a gente não está excluindo a Torá. Porque nem Jesus e nem Paulo excluíram a Torá. A Torá, ela foi ensinada por Cristo, Cristo cumpriu a Torá, e Paulo era cumpridor da Torá e ensinava a Torá. Quando a gente fala das obras da lei, a gente não está falando de Torá, porque a Torá, ela não foi excluída. Deus não veio para deixar a aliança ou para excluir a aliança, ele veio para cumpri-la. E Jesus cumpriu, tá bom? Então veja que a Torá não está sendo excluída. Versículo 10 diz assim: E todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito: Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Por quê? O justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas do homem. Que fizer estas coisas, por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por meio de Cristo. Então, veja que, assim como Abraão era uma figura de Deus, Isaac, o filho da promessa, é uma figura de Cristo. Até o casamento de Isaac com Rebeca é uma figura da aliança de Cristo com a igreja. E você vê que Isaac casando com Rebeca depois de 40 anos aponta para Cristo casando com a igreja no final de 2000 anos. Eu vou mostrar isso para vocês, vai ter uma aula só para falar disso. Quando Isaac introduz Rebeca nas tendas de Sara, você vê que Sara é chamada por Paulo de a Nova Jerusalém. Tem outra figura ali também. Então a gente vai falar de tudo isso. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Veja que o texto ele está dizendo que a bênção de Abraão ela chegaria aos gentios por meio de Cristo. Veja que Isaac é uma figura do próprio Cristo, Rebeca é uma figura da igreja e as tendas de Sara é uma figura da Nova Jerusalém. Então você tem ali toda essa figura sendo mostrada para nós, que por meio de Isaac, o filho da promessa, que apontava para Cristo, todos os gentios eles são incluídos na descendência de Abraão. Por isso que a Bíblia diz que Deus justificaria os gentios pela fé e que Deus anunciou o evangelho primeiro a Abraão quando ele diz que em ti serão benditas todas as nações da terra. Como? Por meio de Cristo, por meio da fé. Então veja a compreensão do mistério de Paulo, do evangelho de Paulo pregado aos gentios. Olha só o que é dito aqui então. Para que as bênçãos de Abraão chegassem aos gentios por meio de Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Lembra o que é dito lá para Nicodemos? Aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito, e esse é verdadeiramente um filho de Deus. Verso 15. Irmão, como homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém anula e nem acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz as descendências, como falando de muitas descendências, mas como a uma só, a tua descendência, que é Cristo. Veja que o texto está falando de um descendente e uma descendência. Não existe herança no milênio, eu vou deixar claro que não existe herança no milênio
para mais do que uma descendência, para várias descendências, como se a bênção de Abraão fosse uma parte para a igreja, uma parte para Israel ou para os judeus. Não. Não existe herança fora de Jesus Cristo. Não existe herança fora de Cristo. Não existe herança para a lei. Não existe herança para quem é tipificado em Ismael. A herança são para os filhos da promessa. Paulo vai falar isso em Gálatas também, né? Lança fora o filho da escrava, porque ele não herdará com o filho da livre. A herança no milênio é para os que estão em Cristo. E Paulo vai falar disso, que Jesus estava unindo no seu corpo tanto judeus como gentios, fazendo um só corpo. Então, todo aquele que crer em Cristo, esse é um mistério tipificado nas duas casas de Israel, né? É o mistério de Cristo, o evangelho que Paulo pregou aos gentios, dizendo que agora, pela fé, nós somos um. Quando a gente crê na lei, na Torá, né? Quando a gente aceita a palavra de Deus, nós temos a camada de revelação na lei, no Velho Testamento, e nós temos a plena revelação no Novo Testamento. Quando você junta os dois, você vê como Deus estava anunciando desde o início um mistério, onde judeu e gentio se tornam um povo, uma descendência em Cristo. Quando você lê, Paulo está explicando justamente isto, que a promessa feita a Abraão é feita a Abraão e a sua descendência. E ele diz assim, ó, não as descendências, como se dissesse que Deus tem duas descendências ou mais. Não, ele estava dizendo a descendência, uma única descendência. Deus estava dizendo assim, ó, que essa descendência, ela vem em Cristo Jesus. Então, lembrem disso, não existe herança fora de Cristo. Não existe duas descendências, não existe dicotomia de povos. Deus tem um único povo, que é formado tanto por judeus como por gentios que creem em Cristo e são enxertados nessa oliveira. Então, olha só, mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois não a invalida de forma a abolir a promessa. Eu vou mostrar isso aqui para vocês, só para vocês entenderem e até para não confundir. Nessa aula nós estamos falando de 400 anos, que se completaria quando Deus introduzisse o povo na Terra Prometida, mas aqui em Gálatas nós temos outro número, 430, né, que fala desde que a promessa foi feita até a lei que foi dada 430 anos depois. São duas informações diferentes, eu vou mostrar para vocês no mapa, só para vocês não confundirem os números, tá? Então vamos lá. Ó. Quando a gente olha para este mapa, o link está na descrição para quem quiser adquirir. Olha só o que diz esse mapa aqui para nós, o que ele nos mostra. Que desde a morte de Abraão, aqui assim, ó, neste marco aqui ó, com 175 anos, desde a morte de Abraão, se você acompanhar esta linha, até a conquista em Canaã se passaram 400 anos. Exatamente o que Deus havia prometido e o que a gente está estudando em toda essa aula. Porém, a Bíblia diz que desde que a promessa foi feita, aqui assim, ó, desde que a promessa foi feita em Gênesis 12 a Abraão, e que também tem Gálatas 3, conforme a gente está lendo, até a lei que foi dada aqui no Monte Sinai, se passaram 430 anos, entenderam? Então, estou mostrando essas duas informações só para você não confundir os relatos, tá? Desde a promessa em Gênesis 12 até quando Deus dá a lei, isso está lá em Êxodo 19, Êxodo 20, Gálatas 3, o texto que a gente está lendo, desde a promessa até a lei, 430 anos. Desde a morte de Abraão, aqui assim, até a entrada na Terra Prometida, que é bem depois da lei, 400 anos, mas são marcos diferentes, só para você não confundir, mas eu quis mostrar porque são acréscimos maravilhosos para quem estuda a palavra de Deus.
Tendo entendido isso, vamos voltar agora para o texto de Gálatas, para a gente ler, e aí eu vou falar sobre os 400 anos até a entrada na Terra Prometida e qual a revelação por trás disso. Vamos lá. Por isso que o texto estava dizendo para nós que, tendo sido a aliança anterior confirmada por Deus em Cristo, diz, a lei ela veio 430 anos, a lei veio depois da promessa, entende? A lei veio depois da promessa. O que é válido? A promessa. A lei que veio 430 anos depois, ela não invalida de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, deu gratuitamente a Abraão. Logo, para o que é a lei? Foi ordenada por causa da transgressão, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra a promessa de Deus de nenhuma sorte, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade, teria sido pela lei, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fosse justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo já vos revestistes de Cristo. E nisto não há judeu ou grego, não há servo ou livre, não há macho ou fêmea. Olha só o mistério, todos são um em Cristo, não existe judeu, não existe grego, mas existe um corpo em Cristo. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Entenderam? Se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então perceba que quando Deus diz lá que Deus daria uma descendência a Abraão como as estrelas do céu, que essa descendência seria escrava durante 400 anos, escrava não, peregrina, né? Estaria em terra estrangeira durante 400 anos, e depois Deus julgaria aquela nação, Deus tiraria eles com poder e com muitas riquezas e introduziria na Terra Prometida. Você vê que aqui tem uma mensagem que não é só para um povo da carne, mas também tem uma revelação para os descendentes de Abraão segundo a promessa. Eu quero mostrar isso para vocês agora, para a gente finalizar a aula. Tudo que eu quis ensinar para vocês, por mais que pareça, olha, o Thiago está enrolando, o Thiago está dando uma volta muito grande, ela é importante, porque é justamente estas explicações que vão criar o fundamento para que quando você chegar no final, você tenha a cereja do bolo. Sabe, é que nem uma casa. Você não tem como construir uma casa começando pelo telhado, começando com a parte de fora, as molduras e deixando ela bonitinha. Você tem que começar lançando todo o fundamento para depois sim você ver a casa acabada e bonita. O ensino da palavra é a mesma coisa, a gente precisa lançar o fundamento para você entender depois a revelação plena. Agora a gente chegou na revelação. Quando a gente olha para Abraão, é dito que a descendência de Abraão, que são os da fé, eles teriam um período de 400 anos. Mas eu quero mostrar para vocês, se você lembra da aula passada, nós falamos que 144 mil aponta para 6 mil anos, tá? Se você não viu essa aula, você vai voltar e vai ver a aula número 12, onde eu mostro para vocês que o número 144 mil não é apenas um número de 144 mil escolhidos no fim dos tempos, na grande tribulação,
ou qualquer outra interpretação mirabolante que muitas seitas têm espalhado por aí, né? Não, 144 mil é um número que aponta para 6.000 anos. Porém, eu quero mostrar que dentro desses 400 anos que a descendência de Abraão seria escravo, você vai encontrar também o número 144 mil. Olha só que interessante, que está apontando para os 6.000 anos. Então vamos calcular isso e eu quero mostrar para vocês. Quando você soma 400 anos, que está lá no texto que a gente leu no início dessa aula, vezes quantos dias tem um ano? No calendário bíblico, no calendário profético, calendário festivo, você vê que o calendário era de 360 dias, contando a partir do movimento da Lua. Então você tinha ali um ano de 360 dias, o calendário profético. Então, 400 anos vezes 360 dias, olha só que número que vai dar. 144 mil. O período de escravidão antes de chegar à libertação é um período que aponta para 144 mil. Você está vendo da onde que virão os 144 mil que estão selados na testa no Monte Sião diante do Cordeiro? Esses 144 mil aponta para as pessoas que estão sendo salvas durante 6.000 anos. Se você não lembra, eu vou botar um cálculozinho bem resumido aqui, mas você precisa ver a outra aula para entender isso. Você percebeu os números? 144 mil, 6.000, esses 144 mil que estava tipificado nos 400 anos do povo até entrar na Terra Prometida, ele está apontando para 6.000 anos, aonde Deus está separando um povo pela fé para depois também introduzir na Terra Prometida. E olha que interessante, o que Deus está mostrando? Que Deus tem um povo em todo o tempo. Mesmo antes da aliança ter sido feita aqui no terceiro milênio, você vê que Deus já estava separando um povo pela fé. Você tem muitas pessoas que antecederam a lei e que vão ser salvas e que vão participar do milênio. Você tem muitas pessoas que viveram no tempo da lei e que vão estar junto aqui ressuscitando para o milênio. E você tem pessoas que hoje estão vivendo o período da graça, da plena revelação de Deus, que pela fé em Cristo, que agora alcançaram a plenitude da revelação e que vão ressuscitar para o milênio. Então entenda que o milênio não é só para a igreja, não é só para o povo judeu e não é só para quem veio antes. Ele abarca esses 3 grupos de pessoas. Os que vieram antes da lei, os que participaram da lei e os que têm a plena revelação da graça agora. Deus estava formando um povo que pela fé, profeticamente, estavam tipificados na figura de Abraão, descendentes de Abraão pela fé, e assim filhos de Deus que vão entrar para o milênio. Detalhe, quando você soma os 400 anos vezes 360 dias, que é o que tem em cada ano, você tem o número de 144 mil dias. Se você multiplicar por 24 horas, que é o que tem cada dia, você tem o número 6.000. Esse número 144 mil é profético, que aponta para um povo que está sendo selado por Deus, e esse número 6.000 é profético porque aponta para 6 milênios da humanidade. Ou seja, qual é a revelação? Deus estava mostrando que durante 6.000 anos, Deus estava separando uma descendência pela fé, que em Cristo, mesmo que Cristo ele tenha se revelado só no 4º dia, você vê que ele foi separado desde a fundação do mundo, como eu já expliquei nas aulas anteriores. O cordeiro era separado durante 4 dias para na virada do 4º para o 5º ser morto. Então você consegue perceber que Deus estava mostrando esse período de 6.000 anos onde Deus estava formando uma descendência pela fé? Agora, só para a gente finalizar, o que Deus promete a Abraão? Como a gente já viu que isso se cumpriu perfeitamente no período histórico. Deus havia dito que a descendência de Abraão seria peregrino em uma nação estrangeira durante 400 anos.
Só que depois de 400 anos, Deus julgaria essa nação e Deus tiraria eles com mão poderosa, com muitas riquezas e introduziria na terra prometida, na terra do descanso. Deus, ele vai fazer tudo isso naquele período histórico. Deus dá uma descendência para Abraão por meio de Isaac vem Jacó, vem as 12 tribos, os 12 patriarcas. Depois vem Moisés, depois de Moisés vem Josué, e Josué introduz o povo na terra prometida. Olha que linda essa profecia. Quando completa 400 anos, exatamente quando o povo entrou na terra prometida e eles conquistaram Canaã. Agora, da mesma forma como aconteceu no Egito, vai acontecer com Cristo também. Por quê? Da mesma forma como Deus, por muitos flagelos, julgou o Egito, e o Egito é uma figura do mundo. Deus também nos últimos dias, nós temos o livro do Apocalipse mostrando 7 selos, 7 taças, 7 trombetas, aonde Deus vai trazer juízos sobre esse mundo. Deus vai julgar esse mundo aonde hoje nós somos peregrinos. Descendência de Abraão está sendo peregrina durante 400 anos proféticos, ou esse número que aponta para 144 mil, ou para 6.000 anos. Durante 6.000 anos, Deus está formando um povo. Quando completar 6.000 anos, Deus vai julgar esta terra e vai nos tirar com muitas riquezas daqui. E eu já falei que os despojos, eles apontam para muitas coisas, tá? Tem até um vídeo no canal que eu deixei a indicação no meio dessa aula. E Deus vai nos introduzir na terra do descanso, que é o milênio. Quando a gente fala de milênio, a gente precisa lembrar que está falando de uma terra que ela pertencia a outros, mas que será dada a nós. Ela pertencia a esse mundo caído, mas haverá novos céus e nova terra. Haverá uma restauração para que a gente possa reinar no milênio com Cristo. Então, aqui tem muita revelação, porque a promessa feita a Abraão, você vai ver que quem vai cumprir no final é Josué. Moisés morre antes de entrar na terra prometida e Josué introduz o povo, a descendência de Abraão na terra de Canaã, a terra da promessa. E você vai ver que Josué, como a gente vai ter uma aula falando disso, Josué, o nome Josué em hebraico é o mesmo que Jesus no grego. Josué, Jesus. Entenderam? Josué, Jesus. Quem é que introduziu o povo na terra prometida? Josué. Quem é que vai introduzir o povo no milênio? Jesus. Entenderam? Então, esse número 400 que estava sendo profetizado a Abraão até a entrada na terra prometida é um número que simbolicamente aponta para 6.000 anos em que o povo de Deus estava sendo formado até entrar no 7º milênio, a terra prometida. O número 400 aponta para 6.000 anos. Se você entendeu tudo isso, eu quero mostrar para vocês. Historicamente, a gente sabe que Abraão ele veio só nessa virada, depois de 2.000 anos, no 3º milênio. De Abraão até a saída do Egito e a conquista da terra de Canaã, se passaram 400 anos, historicamente. Mas essa profecia histórica, os 400 anos, historicamente, está apontando para 6.000 anos, onde o povo estaria debaixo de escravidão, mas na virada do 7º, diferente da história que foi Josué que introduziu o povo na Terra Prometida, nós vamos ter Jesus introduzindo o seu povo, os descendentes de Abraão pela fé, no milênio, que é também chamado de a Terra Prometida ou de o período de descanso. Então esta é a revelação que nós temos na aula de hoje. Espero que você tenha gostado e até a próxima aula.